Tanto Bolsonaro quanto Lula foram criticados pelo Zelensky, presidente da Ucrânia, e sempre com aquele papo que, aliás, é muito comum, ele é usado não só em ditaduras, nos Estados Unidos isso é muito usado, né? Quando você tem uma política de Estado determinada e alguém contesta, alguém vai contra o discurso oficial, e aí, se é uma situação de guerra ou de confronto, ainda que comercial, político, diplomático ou militar, nos Estados Unidos, inclusive parte da imprensa, né, nesse momento de degradação feroz do jornalismo, parte da imprensa também sai taxando aquelas pessoas de agentes do outro país, né? E isso foi usado pelo Zelensky em relação ao Bolsonaro e em relação ao Lula, chamando-os de porta-vozes de Moscou. Aquele papo furado. Chegou a colocar o Lula, no ano passado, numa lista de pessoas que reproduziam o discurso russo e que deveriam ser, em alguma medida, punidas, né? Boicotadas, afastadas de redes sociais, tidas na Ucrânia como inimigos. E depois até removeram o nome do Lula daquela lista, mas inicialmente estava lá. Então, tanto o Bolsonaro quanto o Lula receberam essas críticas e, claro, óbvio, aí muitas vezes sem que o noticiário desse destaque, sem que isso aparecesse no noticiário, eles foram pressionados para que entrassem no chamado esforço de guerra contra a Rússia. Pressionados pelos Estados Unidos, pressionados pelos europeus, pressionados de diversas maneiras, ora com lisonjas, ora com ameaças veladas. É um jogo pesado. E ele reapareceu recentemente, e aí é importante saber por quê. A Alemanha, do senhor Olaf Scholz, que está envergonhando o Partido Social Democrata Alemão, embora o Partido Social Democrata Alemão já tenha se envergonhado várias vezes, né? Principalmente da República de Weimar em diante, a maneira como eles trataram o grupo Spartacus, né, da Rosa Luxemburgo, que foi assassinada com o Partido Social Democrata no poder. Partido Social Democrata que no século anterior, no século XIX, havia sido um partido revolucionário. E quando chega ao poder, depois da Primeira Guerra Mundial, é vergonhosamente autor de uma traição histórica ao seu discurso original, seu discurso primordial. Ali nasce um outro partido, que depois ganha algum motivo para se apresentar como revitalizado depois da Segunda Guerra Mundial. Mas nunca deixou de, nos momentos importantes, decisivos, nunca deixou de envergonhar sua própria história. E Olaf Scholz faz isso destemidamente. Ele não hesita em dizer sim, senhor, para o Joe Biden. É a Alemanha. A Alemanha, a mais importante economia europeia. E Olaf Scholz não hesita em mergulhar na vassalagem em relação aos Estados Unidos. E pressionado pelos Estados Unidos, não diretamente, mas por intermédio da Polônia e dos Bálticos, Letônia, Estônia, Lituânia, que começaram a mandar recados para o governo alemão. Você tem de enviar os Leopardos para a Ucrânia. São tanques. Tanques eficientes, modernos, rápidos,
leves, enfim, muito adequados, né, para as circunstâncias dessa guerra. E a Polônia chegou a dizer, olha, sabe aqueles leopardos que eu comprei de vocês? Se vocês não mandarem, eu vou mandar os leopardos que eu comprei de vocês. E é bom sempre ressaltar que quando você compra armas de um país, geralmente há cláusulas no contrato de compra e venda, há cláusulas determinando limitações. Por exemplo, olha, eu estou vendendo aí esses caças moderníssimos. Os Estados Unidos estão vendendo caças para o Egito. E aí colocam lá, vocês não podem revender isso para tais países ou para ninguém, dependendo do que estiver no contrato. Mas vocês não podem vender para o Paquistão, para o Sudão, enfim, colocam lá a lista costumeira, não é? Para o Irã, nem pensar. E a Polônia falou, não quero nem saber, se você não mandar esses tanques, eu vou mandar. E a Alemanha cedeu, sem grande, inclusive demitiram, forçaram a renúncia, né, da ministra da Defesa, acusada de lenta demais, acusada de pensar exageradamente, demasiadamente, sobre o que estava acontecendo. E temos esse cenário que era inimaginável há 2 décadas, né? O Ocidente pressionando a Alemanha para se rearmar. Não é só para vender tanques modernos, blindados modernos, mas para se rearmar como potência militar europeia. No contexto, obviamente, da OTAN. E o que é exatamente o inverso daquilo que foi imposto à Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. A mesma coisa está acontecendo no Japão. O Japão está sendo incentivado não só a se rearmar, mas a prosseguir com o debate a respeito de ter suas próprias armas atômicas. O Japão hoje, ele está sob o guarda-chuva de proteção dos Estados Unidos. Só que toda hora está passando por sobre o território japonês um míssil norte-coreano, sem ogiva, tal, cai no mar. Mas é uma demonstração da Coreia do Norte, ó, eu atinjo o Japão a hora que eu quiser. Tá vendo? Ó, o míssil passou por sobre o Japão. Uma pequena regulagem e ele vai cair em Tóquio. Mas há o guarda-chuva de proteção dos Estados Unidos, a garantia de intervenção dos Estados Unidos se houver qualquer ação agressiva contra o Japão. Mas, ao mesmo tempo, no novo contexto internacional, e é isso que o Brasil não pode perder de vista, o que aconteceu depois do colapso da União Soviética já é passado. A ideia de uma relação amistosa dos Estados Unidos e seus asseclas, e são vários, hein, com a China e a Rússia, uma relação amistosa, cordial, que levasse a progressos econômicos mútuos, desenvolvimento, acordos de paz, desestruturação do complexo nuclear. Isso ficou no passado. Já era. Hoje não há. Esses acordos foram para o beleléu. Ainda há alguns que estão em vigor, mas serão lançados pela janela brevemente, inclusive entre Estados Unidos e Rússia, as 2 maiores potências nucleares do mundo. Pois bem, Olaf Scholz não titubeou. Viu ali a renúncia da sua ministra da Defesa com alegria, e passou a apostar na inserção da Alemanha nesse grande complexo militar bélico, porque não é só um complexo militar de defesa, é de agressão, é de ação ativa, inclusive um deslocamento, agora sem fingimentos, da OTAN em direção ao leste. E, de repente, a Alemanha diz, Brasil, queremos munição brasileira. Precisamos da munição brasileira. E a pergunta óbvia a ser feita é, de fato,
a Alemanha, e mais do que a Alemanha, né, toda essa estrutura em que ela está inserida nesse momento, que é da OTAN e que tem o comando claro, inequívoco, indiscutível dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, sem os Estados Unidos, a OTAN vira uma fantasia, não é? Os Estados Unidos são a maior potência militar do planeta e a maior potência econômica. A maior parte da verba que sustenta, e é muita verba, que sustenta essa estrutura gigantesca da OTAN, ela vem do contribuinte dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos ditam as normas dentro da OTAN. E, de repente, esse complexo militar gigantesco, inigualável na história, vira para o Brasil e diz: queremos sua munição. Qual é a ideia? É necessidade, eles não têm como obter essa munição, não podem fabricá-la, precisam do Brasil. Ou o que eles querem é que o Brasil, ao fornecer a munição, torne-se participante dessa ação e dessa política. Envolvam assim o Brasil e digam: olha, temos mais um aliado. O mais importante país da América do Sul está conosco. Essa é uma cruzada mundial. Quando não é. Ela é uma cruzada do Atlântico Norte. Ela não tem o apoio da América do Sul, não tem apoio da África. E na Ásia, um apoio limitadíssimo, né? Basicamente o Japão, a Coreia do Sul muito timidamente, mas basicamente o Japão, esse sim, entrou de cabeça nessa política pró-guerra. E na Oceania, ali, a Austrália, Nova Zelândia está em crise, né? E não tem essa relevância, inclusive do ponto de vista estratégico militar. A Austrália tem. E a Austrália vem de anos e anos com desavenças cada vez mais importantes e sérias com a China. E a Austrália, claro, sabe que não tem a menor possibilidade militar de resistir à China. Então ela quer apostar naquela ideia do Biden de uma nova organização militar, que seria uma reprodução da OTAN no Pacífico e, portanto, envolvendo países da Ásia e da Oceania. Essa é a ideia dos Estados Unidos. Na verdade, seria ampliar a OTAN, porque o comandante seria o mesmo, não é? Então seria uma organização que deixaria de ser do Atlântico Norte e passaria a ser uma organização de tentativa de hegemonia global. E aí eles querem adesões importantes. Não conseguiram da Índia. A Índia continua seu comércio normal com a Rússia, inclusive pagando mercadorias em rublo, como que era a Rússia. Melhorou suas relações com a China, para irritação dos Estados Unidos, porque há problemas sérios, né, entre China e Índia, inclusive na pequena fronteira comum entre os dois gigantes. Gigantes em tamanho e em população, né? São os dois países mais populosos do mundo, China, seguida da Índia. E na África, nenhuma adesão relevante a essa política. E na América do Sul também não. Onde está na América do Sul uma adesão oficial, clara, a favor dessa política da OTAN? Não há. E eles querem que o país mais importante da América do Sul faça uma adesão, ainda que informal, sem assinar coisa alguma, sem discursos, mas fornecendo munição. Não é a munição que eles querem. Eles querem o sim do Brasil. Que o Brasil diga: estou de acordo. E tanto o Bolsonaro quanto o Lula deram a mesma resposta. Não. O Lula, inclusive, chegou a dizer ao Macron. O Macron, inicialmente, ele até arriscou ali o papel
de conciliador, o cara que poderia trazer Ucrânia e Rússia para a mesa de negociações. Quem fez isso mais seriamente foi o Erdogan. Independentemente de qualquer juízo de valor que se faça sobre o governo Erdogan. As coisas são complexas, né? E Erdogan foi o governante que mais tentou uma política de conciliação, tentou abrir negociações, hospedar negociadores. Isso aconteceu em Ankara, mas é muito difícil que esse tipo de iniciativa consiga deter a vontade estabelecida em Washington, na Casa Branca, no Departamento de Estado, no Departamento de Defesa, no Complexo Industrial Militar, no Estado de Segurança, que é uma figura abstrata, mas que é a estrutura invisível, embora visível de diversas maneiras, né? Nos seus agentes, nas suas corporações, mas como algo uno, invisível, e é essa estrutura que governa o país mais rico e militarmente mais poderoso da história da humanidade. Nunca houve uma capacidade militar, uma capacidade de destruição como essa. Nunca houve. Até porque não havia tecnologia para ter tal capacidade de destruição. Então, esse complexo, há muito tempo, não foi em fevereiro de 2022. Esse complexo, há anos, decidiu haverá guerra. Em 2005, quando os Estados Unidos descobriram instalações de pesquisas biológicas dos tempos da União Soviética e que estavam em território ucraniano, esse movimento foi iniciado e ganhou força no governo Barack Obama, com participação decisiva do seu então vice-presidente, Joe Biden. É isso que leva ao surgimento no cenário público da figura de Victoria Nuland, que foi organizadora da canalização da guerra civil ucraniana para um golpe de Estado em 2014. Isso está decidido há muito tempo. O Macron inicialmente até tentou seguir ali o básico de um país que tem importância internacional. A França tem uma importância histórica, econômica, política. Faz parte da OTAN. Não dá para discutir que a França é um país de relevância internacional. O Macron partiu do básico, né? Um país nessas condições, não diretamente envolvido no conflito, faz o quê? Usa a sua importância para tentar uma negociação. Pode dar em coisa nenhuma, pode dar em nada, mas ele tenta. Ele cria o ambiente, ele chama diplomatas dos dois lados. Ele até tentou, mas foi rapidamente desestimulado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, então governada pelo senhor Boris Johnson. A França foi rapidamente desestimulada. E a Alemanha, que sob Merkel tinha uma noção da sua importância, tinha altivez, não altivez no sentido negativo, no sentido da arrogância, da soberba, mas no sentido de entender a sua importância e a necessidade de não abrir mão de princípios, várias vezes disse não. Olaf Scholz não. Alegremente tem dito sim, senhor, aos Estados Unidos e à OTAN. E o Macron, ele conversou com o Lula sobre isso. Quinta-feira agora, da semana passada. E falou com o Lula. Poxa, tal, queremos que o Brasil esteja engajado. E o Lula disse que não, que a única participação que o Brasil pode ter
nesse embate é como um estimulador de negociações. É como um país que fará esforços dentro das suas limitações, né? Mas fará esforços para que haja negociação de paz, pela paz, em busca da paz. Então, à sua maneira, Bolsonaro e Lula disseram a mesma coisa quando pressionados para aderirem alegremente à política da OTAN, à política dos Estados Unidos. Disseram não. E aí, por isso, o Zelensky chamou ambos. O Lula, quando ainda nem era presidente, era candidato, mas que disse que o Zelensky tinha grande participação nessa história e que ele estava até espantado com aquela atitude do Zelensky, né? De falar pelo mundo ali, daquela maneira teatral. E disse que a OTAN tinha metade da culpa. Embora tenha condenado o ato de invasão do território ucraniano. Como, aliás, votou o Brasil na Assembleia Geral da ONU. Ainda no governo Bolsonaro. Votou pela condenação da invasão. Mas não pela política que foi adotada em razão da invasão. Mas esse é um movimento que não ficará restrito a esse confronto, que não é mais, há muito tempo, nunca foi, na verdade, Rússia e Ucrânia, por tudo que precedeu a invasão e que faz do povo ucraniano a única grande vítima de tudo isso. Essa é a vítima real, é a população da Ucrânia. Vítima, inclusive, do próprio governo, que já antes da guerra havia adotado postura ditatorial e que agora, então, nem se fala, usando a guerra como escudo, calou toda a imprensa crítica ao governo, fechou jornais, emissoras de televisão. Hoje, só tem autorização para funcionar na Ucrânia a imprensa pró-governo. E esse é o problema menor ao grande problema das milícias que se tornaram brigadas, pelotões, batalhões e regimentos. Grandes regimentos, inclusive alguns com ideologia nazista, como é o caso do Azov, que tem uma força tremenda, principalmente na região próxima à Crimeia, e que tinha uma tremenda força também no leste da Rússia, no leste da Ucrânia, perdão, região hoje sob controle parcial da Rússia, não é? E que declarou sua própria independência e depois sua adesão à Federação Russa. E é nesse contexto, isso não vai parar aí. Isso não vai parar aí, porque nos Estados Unidos e na China, os estrategistas militares e também os teóricos que estudam a relação entre os dois países não têm dúvida de que haverá um confronto. Por isso, até um militar alemão se desligou, foi para a reserva, quando alertou no ano passado que o Ocidente estava jogando a Rússia nos braços da China. E nunca na história a relação entre China e Rússia foi tão boa, tão amistosa. Nunca. Então, não se trata mais de confrontar a China ou a Rússia, mas confrontar uma aliança muito poderosa pelo poderio econômico, político e militar de um e pelo poderio militar do outro. A Rússia é uma superpotência nuclear e a China, que é cada vez mais forte em armamento nuclear, ela também já é uma potência militar, inclusive em produção de navios de guerra, submarinos, etc. E é uma potência econômica e, por isso, política. E aí, países como o Brasil, como Índia, como Argentina, México, África do Sul, serão pressionados a adotar uma posição, a escolher um lado, a aderir. A ideia de não alinhamento
está sendo rechaçada. E é isso que o Brasil tem de reafirmar. Reafirmar. O Brasil não vai aplaudir, assinar alegremente essa política. Não irá aderir a essa política. Não será participante dessa política. O Brasil manterá sua autonomia, sua independência, sua soberania e tratará de cada caso conforme seus próprios interesses. É isso que deve ser dito ao Scholz, que já está com Lula, esteve com Alberto Fernandes. É isso que deve ser dito ao governo alemão, não só ao Scholz pessoalmente, mas uma resposta oficial. É isso que foi dito ao Macron no telefonema. E essa é a única postura inteligente e digna do Brasil. Mas as pressões não pararão e não ficarão limitadas ao atual confronto, à atual guerra entre Rússia e Ucrânia, que é hoje uma guerra entre Rússia e OTAN. Isso vai se expandir nessa reorganização de um mundo bipolar com dois grandes blocos. Ronald.